É uma alegria estar com vocês de novo, falando a respeito de toda essa carga do Espírito Santo que nós temos apelidado, nomeado como as cinco mãos. E recordando que a primeira mão é a mão de Deus, que sempre começa com Ele. A segunda mão é a nossa mão, a mão do candidato que responde a esse chamado do Senhor. A terceira mão, que é de extrema importância, é a mão da família respaldando e testificando e apoiando esse chamado que o Senhor vem trazer à vida de cada um de nós. A quarta mão é a mão da igreja, também trazendo essa confirmação e trazendo esse testificar do Espírito no consenso da vida do corpo. E hoje queremos trazer a quinta mão, que são então as mãos dos ministérios específicos, selando esse processo. E quando nós falamos esses ministérios específicos, então, claro, queremos salientar, biblicamente falando, tanto dos apóstolos como dos profetas, nesse processo do Senhor a nível extralocal, mas também, obviamente, trazendo os ministérios dos presbíteros na localidade. Nada pode ser em desarmonia uma com a outra, mas sempre é nesse contexto conjunto. Então, trazendo essa quinta mão, então, que vem para confirmar, abençoar, separar, ordenar, destacar, consagrar e oficializar e constituir alguém para esse serviço ou para essa obra específica do Senhor. É o reconhecimento daqueles a quem o Senhor, então, chamou então para levantar para um serviço e um ministério diante agora da congregação, trazendo esse desfecho desse processo. Às vezes, nessa questão toda, todo esse processo pode começar com a palavra profética. Mas não é porque começou com a palavra profética que o processo já está acabado e concluído. Pelo contrário, ali provavelmente ela inicia e tem todo um processo de consolidação e dessas etapas serem acertadas diante do Senhor. Me lembro, creio que foi ao redor de 1986 e 7, estava com Asaf num congresso grande em Brasília, ali com nossos queridos juntos, ministrando, e no meio daquele congresso, creio que em torno de mais de 5.000 pessoas, um profeta do Senhor, amado irmão chamado Jack Chisler, norte-americano, missionário aqui na América do Sul e também no Brasil por muitos anos. Ele saiu no meio do louvor e impôs as mãos sobre a vida do Asaf. Né? Naquela época, nós com 30 anos mais ou menos, e ali ele profetizou a respeito do ministério específico do Asaf, profético para as nações, que depois, ao longo dos anos, acompanhando de perto, a gente viu como Deus foi confirmando essa palavra do Senhor. Quero destacar aqui um texto do Watchman Nee, no livro A Vida Normal da Igreja Cristã, onde ele traz essa harmonia entre as várias mãos. O chamado é pessoal, mas a separação cabe ao grupo, e uma não está completa sem o outro. Um chamado direto da parte de Deus e uma confirmação desse chamado pelos profetas e mestres, separando assim os que foram chamados, constitui uma provisão de Deus contra ações independentes em seu serviço. O chamamento especificamente do apostolado é o Espírito Santo falando diretamente ao indivíduo chamado. Mas a separação é o Espírito Santo falando agora indiretamente por meio dos seus colaboradores, deste indivíduo chamado. Ou seja, uma coisa não se concretiza sem a outra. Então vemos essa harmonia, esse trabalhar em conjunto entre as várias mãos. Destaco um exemplo do Velho Testamento, em Números 27, falando aqui de Moisés e de Josué, onde o Senhor diz: toma Josué, capítulo 27, versículos 15 em diante, toma Josué, diz o Senhor a Moisés, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos.
e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens, e põe sobre ele da tua autoridade, para que lhes obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E aí continua narrando. No livro, vale a pena olhar todos os detalhes, ele fala a respeito que Deus é fonte e sustentador de toda a vida e origem de todo tipo de serviço e de liderança. Novamente, tudo começa a partir de Deus. Em segundo lugar, que toda liderança pastoral é um serviço às ovelhas. É para que elas tenham segurança e direção clara. Em terceiro lugar, essa liderança ela precisa atuar com firmeza e sermos modelos. Dali que vem também no Novo Testamento, quando fala a respeito dessa liderança pastoral, em grego vem da palavra poimano, no Novo Testamento, aquele que vai à frente do rebanho. Ou seja, não é nós atrás cutucando, né, ou empurrando, ou de alguma maneira constrangendo o rebanho, mas nós como homens e mulheres, em qualquer área de esfera de serviço e liderança, nós dando o exemplo e seguindo à frente. Em quarto lugar, já na velha aliança, ainda na sombra fala que era um homem em quem há o Espírito. Isso em toda a palavra do Senhor é um pré-requisito fundamental e indispensável para servirmos o Senhor, e a sua obra é sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É impressionante como isso é uma tônica, e aqui eu trabalho bastante com isso, trazendo toda essa importância fundamental. E é interessante que Josué, nas entrelinhas, se tu faz uma pesquisa, tu vai ver que Josué estava junto com Moisés, quando ele separou os próprios 70 anciãos que foram cheios do Espírito, e onde houve uma distribuição daquela época do Espírito Santo que repousava sobre Moisés, sobre esses 70. Depois também sobre, então, Moisés ele estava junto com Josué neste momento. E há um desabafo de Josué ali falando, mas esses dois que estavam fora do arraial, Eldade e Medade, proíbe-los, eles não podem profetizar. E ali o Senhor descobre, ali como eu falo no janela do Windows de Deus, espero, tomara, né? Queira Deus que todo o seu povo fosse profeta e fossem cheios do Espírito Santo, e ainda o detalhe de que Josué não se apartava da tenda da congregação, mesmo Moisés saindo, o Josué ficava ali por perto. Ou seja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Põe sobre eles a tua autoridade. Em quinto lugar, em sexto, apresenta perante Eleazar, o sacerdote. Continua dizendo perante toda a congregação. E depois falando sobre Josué, e então apresentando eles para que houvesse essa delegação, essa transferência de autoridade. É interessante que no final do livro de Deuteronômios, capítulo 34, agora fala que não somente Josué estava cheio do Espírito, mas também agora estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Se nós vamos para o Novo Testamento, quero destacar alguns exemplos. Um deles é com os pré-diáconos, ali em Atos 6, um texto tão conhecido, onde de novo há essa confirmação das várias mãos, e no capítulo 6, versículo 2 a 7, fala então que trouxeram esses homens, que foram separados também por participação da igreja e dos irmãos. Mas eles, os apóstolos, orando sobre eles, impuseram-lhe as mãos. E dessa forma crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. E aí em seguida fala que o Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, esses homens, como pré-diáconos, que era o pré-requisito, cheios do espírito de sabedoria, agora fala também cheios de graça e de poder. Ou seja, há uma transferência, transmissão, há um delegar da parte do Senhor de autoridade, mas também de sabedoria e de unção do Espírito Santo.
Outro texto para destacar ainda nessa conclusão da quinta mão é Atos 13. Muito forte esse texto, onde em Antioquia havia profetas e mestres. Eles servindo ao Senhor e jejuando, orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E eles, então, impondo sobre eles as mãos, os enviaram como apóstolos do Espírito Santo. Eu tenho uma gana santa de que em cada igreja local haja uma liderança não só formado pelos encargos, mas formado pelos dons de Cristo, de tal maneira que onde houver profetas e mestres, ali também, em cada igreja na localidade, Deus começa a levantar seus santos apóstolos. Que o Senhor possa nos encher com graça e possa nos abençoar, para que o Senhor levante no Brasil e em todo o mundo homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e o Senhor vai destacando na vida da igreja, tanto para a localidade como para o envio em cada lugar. Que a tua vida, você, tu, seja um desses homens e mulheres que o Senhor vai levantando e separando e vai chegando nessa quinta mão, onde houver então essa conclusão da parte do Senhor desse processo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.